Você foi chamado para perícia médica? Você sabe como agir ou como se comportar perante o perito? Você está no canal Brasil Novo, eu sou Caco Siqueira. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos explicar para vocês como você deve agir e se comportar na perícia médica caso você seja convocado. Então eu vou trazer para vocês aqui agora o vídeo do mestre, professor Walter Rodrigues Júnior, que vai explicar para vocês direitinho isso aí, como você deve agir na convocação da perícia médica. Então assistam o vídeo aí. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como o segurado do INSS deve se portar na perícia médica? Eu sou o professor Walter Júnior. Meus amigos, com este vídeo nós vamos atender Maria Martins. Ela nos pede para fazer um vídeo dizendo como o cidadão deve se portar na perícia médica, caso seja convocado pelo pente fino do INSS. E nós aproveitamos para dizer como o cidadão deve se portar, o que fazer e o que não fazer nesta perícia médica. Serve para todos aqueles que precisarão participar, comparecer às perícias médicas. Vejam que a perícia médica do INSS é para dizer se o cidadão continua ainda impossibilitado de realizar as suas atividades laborativas ou se ele já tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Numa perícia médica, o perito médico do INSS, através de exames ou de leitura de exames que o cidadão deve levar, como receitas, laudos médicos, exames, vai dizer se o cidadão ainda tem que ficar um tempo afastado ou se ele deve voltar a trabalhar ou até fazer uma reabilitação. Porém, a perícia médica, por incrível que pareça, é uma rua de duas mãos. O respeito que o segurado deve ao perito do INSS é o mesmo respeito que o perito deve ao segurado, nem mais nem menos. Então vejam, se a pessoa foi convocada para o pente fino do INSS fazer a perícia médica, o primeiro passo é marcar a data da perícia médica e comparecer neste dia e horário que foram marcados para esta perícia médica. Procurar se manter calmo. A gente sabe que é muito difícil numa hora dessa a pessoa ficar calma e tratar o cidadão, o perito médico, com toda a deferência, com todo o respeito e educação. E exigir, não é pedir, exigir o mesmo tratamento. Como falei, é uma rua de mão dupla. Então o cidadão deve levar toda a documentação que ele tem, laudos, exames mais recentes e mostrar ao perito médico. Como falamos, esse respeito é imprescindível. Os cidadãos que estão fazendo esta perícia médica também estão trabalhando, fazem parte deste rol e é necessário para a sociedade. Isso quer dizer, é uma profissão como tantas as outras, que muitas vezes leva a conflitos e assim por diante. Mas deve se manter no campo do profissionalismo para o cidadão que está fazendo a perícia, para o perito médico, e no campo do respeito e educação para quem está na perícia médica. Porém, existe o outro lado da questão. É o lado quando o cidadão discorda da atitude do perito médico. Não é preciso brigar, xingar, falar alto, querer quebrar tudo dentro do INSS, como já aconteceram em vários casos. Tudo se resolve. Se o cidadão não concordar com o que o perito médico colocou para ele, ele pode primeiro entrar com um recurso no próprio INSS. Se continuar discordando da decisão desta junta recursal, ele pode entrar na justiça. Não tem nenhum problema. É tanto que no mesmo dia da perícia médica,
após as 21 horas, você já pode saber o resultado da sua perícia. E no dia seguinte, você tem que entrar em contato, deve entrar em contato com o INSS, pode ser pelo 135, e fazer um acerto pós-perícia. Muitas vezes o que não conseguiu na perícia médica por conta de falta de algum documento ou algum dado que faltava, no acerto pós-perícia pode ser resolvido. Se não for resolvido, primeiro passo, entrar com recurso na junta recursal do INSS. Continuando, você não concordando, você pode entrar na justiça. E esqueça essa conversa que você tem que pagar a perícia médica, porque a lei ainda não está valendo. Os parlamentares inventaram agora que o cidadão, para entrar com um recurso, uma ação no INSS, precisa pagar adiantado a perícia médica. Porém, ainda não está valendo e nem sabemos se esta lei vai vigorar. Mesmo que tenha que pagar, depois o cidadão paga, depois ele recebe de volta. Não deixe de procurar os seus direitos, porque esta lei veio exatamente para isso, para dificultar, para diminuir a judicialização. Isso é passar por cima dos direitos destes cidadãos. Então, o que nós estamos dizendo é que cumpra o que o INSS está pedindo. Se você foi convocado para o INSS, marque a sua perícia no prazo que diz a lei. Compareça na data e horário marcados e faça tudo isso que a gente explicou aqui. A gente sabe que muitos ficarão nervosos, é claro que qualquer um fica, sabendo que, na maioria dos casos, pessoas que vivem exatamente desse dinheiro, desses benefícios, podem perder. Mas deve-se agir desta maneira, para que não se percam os direitos. Muitas vezes, por afobação, por ignorância, podem ter os seus direitos restritos. Então, a educação deve ser exigida, não deve ser solicitada. Este respeito, esta educação do perito para o segurado, não deve ser solicitada pelo segurado, deve ser exigida, porque também você vai tratar o perito com educação, com respeito. Tudo se resolve dentro da lei, não é brigando, quebrando nada. Isso não resolve absolutamente nada. Então, para Maria Martins, ela pede como se portar na perícia médica. Se eu não me engano, ela vai levar um filho. Vai ser acompanhante de um filho que deve ter deficiência. Então, procure ir na data e horário marcados. Tudo que você tiver dele, como receita mais exames mais recentes, tudo que você puder levar, você leva e conversa com o perito médico. E exija, não peça, exija educação, respeito, consideração do médico perito. E em troca, você deve dar exatamente o mesmo para este profissional. Muito obrigado a todos. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que o vídeo tenha sido de importância e tenha ajudado vocês nas suas dúvidas. O professor Walter é didático, ele explica direitinho. E o vídeo de hoje era esse. Muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima quinta-feira. Não esqueçam que hoje tem Dr. Tiago Queiroz às 17 horas no Papo de Aposentado, hein? Vai ser muito bom. Conto com a presença de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Beijo do Caco.